Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula aqui então. Hoje nós vamos falar sobre encontros vocálicos e encontros consonantais e também dígrafos, tá? Essa aula será separada em duas. Nessa primeira aula nós falaremos apenas dos encontros vocálicos. Então tá, como a gente estava falando sobre fonema e fonética, essa é a hora de falar de encontros vocálicos. Fechou? Então vamos entender o que são encontros vocálicos. Eu acho que como o próprio nome aqui já diz, né, nós teremos encontros de vogais nas palavras. Só que esses encontros podem aparecer numa mesma sílaba ou em sílaba separada, tá? Então vamos conceituar, antes de tudo, o que são vogais e o que são semivogais, porque a gente vai precisar saber disso na hora de falar de tongo crescente, decrescente e por aí vai. Então vamos conceituar aqui basicamente o que são vogais e o que são semivogais. As vogais são fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Em nossa língua, desempenha o papel de núcleo das sílabas. Ou seja, vai ser a letrinha da sílaba, vai ser a vogal que mais vai ter uma sonoridade aparente, tá? A que você mais escuta dentre as vogais. Então significa que em toda sílaba há necessariamente uma única vogal. Se eu tiver mais de uma, né, que na teoria eu chamo de vogal, vai ser uma vogal e as outras serão semivogais, tá? Então na produção de vogais a boca fica aberta ou entreaberta. E quais são essas vogais que nós temos no nosso vocabulário? Tá? No nosso, vejo na língua portuguesa, porque em outras línguas isso muda também, tá? Então nós vamos separar essas vogais em 4 tipos. Vamos começar aqui. As vogais orais, que é quando o ar sai apenas pela boca. Quando você pronuncia essas vogais, esse som, o som sai apenas pela boca, não sai pelo nariz. Que são A, E, I, O, U. Tá? Veja que eu falei assim, ó, A, E, I, O, U. Ok? Então, essas são as vogais orais. Sai apenas pela boca. O que seria um som que sai pelo nariz? Ou seja, são as vogais nasais. É quando eu tenho aquela representação com um tio, que parece até que tem um M na frente dessas vogais. Por exemplo, an, em, in, on, Então, ó, orais são A, E, I, O, U. E nasais em, in, on, Que parece que está meio fanho, né, na hora de falar. Você fala de forma meio fanha. Então, se eu disser assim, árvore. Árvore, eu tenho uma vogal aqui que é oral, beleza? Nure, mesma coisa, vogal oral. Agora, se eu falo canto, esse an é representado com um tio, né? An, tampa, fã, ó, dente, tempero, lindo, mim, bonde, tombo, nunca, algum. Isso tudo é o nasal. Se vocês perceberem, se vocês pronunciarem aí, vocês vão perceber que o som, aliás, que o ar vai sair mais pelo nariz do que pela boca. E é o que a gente chama então de nasal. Além das orais e nasais, a gente separa também pela tonicidade que essas letrinhas produzem no som, tá? Que eu chamo de átona ou tônica, e a gente até viu isso já em literatura. Vocês veem isso na hora da escansão do texto, tá? Na hora daquela separação de sílabas poéticas, lembra disso? A gente precisa saber o que é átono e o que é tônico. Então, as vogais átonas são aquelas pronunciadas com menor intensidade. Normalmente são aquelas que não possuem acento, tá? Então vamos pegar aqui, ó, a palavra até. Na palavra até eu tenho duas vogais, o A e o E. Qual delas será que é o átono? O A, porque o E vai, inclusive, puxar a tonicidade da palavra para essa sílaba, até. Percebam que a tônica está aqui nessa que chamamos de oxítona, né? Na palavra bola, a palavra bola, se a gente separar em sílaba aqui, ó, bola,
qual que é a tônica? O Bó, não é? Então, aqui nós temos uma forte e uma fraca. Então, vou colocar aqui, ó, forte e fraca. Essa fraca que é a minha átona, tá? Então, isso daqui é uma vogal átona. A tônica, então, é o oposto. Na palavra até, o E é a tônica e o O é a tônica também. Perfeito? Isso, então, são vogais. Já as semivogais são apenas os fonemas I e U. São apenas esses dois fonemas. Só que não vamos confundir fonema com letra, porque às vezes a letra E e a letra O poderão ter o fonema I e o fonema U. Tá? Então, ó, os fonemas I e U algumas vezes não são vogais, são semivogais. Esse I e esse U só serão chamados de vogais se forem acentuados, com acento agudo. Tá? Então, o I assim e o U assim serão vogais, beleza? Ou em questões de dígrafos que a gente vai ver mais para frente. Aparecem apoiados em uma vogal, formando com ela uma só emissão de voz, ou seja, uma sílaba. Nesse caso, esses fonemas são chamados de semivogais. A diferença fundamental entre vogais e semivogais está no fato de que estas últimas não desempenham o papel de núcleo silábico. Dá uma olhadinha a palavra papai. Ela é formada de duas sílabas. Pa, pai. Na última sílaba, que é o pai, o fonema vocálico que se destaca é qual? O A. Certo? O I, ele sai bem fraquinho na palavra papai. Ó, o I sai fraquinho. Então esse I vai ser semivogal. Então veja, quando o I e quando o U estiverem junto de outra letra, junto de outra vogal, aliás, elas serão chamadas de semivogais, a menos que sejam acentuadas. Tá? Agora, se o I e o U aparecerem sozinhos, sem uma outra vogal de apoio, aí elas não serão semivogais, elas serão sempre vogais. Tá? Vogais. Então, ó, as palavras saudade, história, série. Quais serão as vogais e as semivogais aqui? O A é vogal e o U é semivogal. História. O I é semivogal e o A é vogal. Série. O I é semivogal e o E é vogal. Ó, percebam como que se destaca esses fonemas. Saudade. Ó, o U sai muito fraquinho. História. O A sai mais forte que o I. Série. O E sai mais forte que o I. Ok? Aí, como eu disse, os fonemas I e U podem aparecer representados na escrita por E, O e às vezes até por M. Tá? Vamos entender aqui. Ó. A palavra pães. Eu escrevo P, A com tio, E, S. Certo? Só que o E, eu falo pães. O E não sai com esse som de E. Esse E sai com som de I. Então, foneticamente falando, eu tenho pães. Ó, um I. Ok? Então, esse E tem o som de I. Esse E, por ter o som de I e estar apoiado num A, ele é uma semivogal. Beleza? A mesma coisa o O aqui, ó. Mão. Eu falo mão. Não. Eu falo mão. Sai com som de U. Som de U. Portanto, também é uma semivogal. Olha só esse M. Esse M está criando um som antes aqui dele mesmo. Quando eu falo sem, eu não falo sem. Não é assim. Eu falo sem. Não parece que eu estou falando assim, ó. Sem. Não é? Não parece que tá assim? Então, foneticamente, eu represento C e com tio, por causa desse in, esse fanho. E o I, sem. Né? Então, esse M, ele tá com um som de semivogal, cara.
Olha só que bizarro que isso é na nossa língua, né? Então a gente tem que estar atento, quando eu falo de vogal e semivogal, a gente tem que estar atento ao som. Ao som. A gente está trabalhando ainda a questão do som. Beleza? E não de escrita. Fechou? Então, nós temos 3 tipos de encontros vocálicos. Agora que a gente sabe o que é vogal e semivogal, a gente consegue falar o que é ditongo, o que é tritongo e o que é hiato. Basicamente, isso aqui é muito simples, tá? Encontro vocálico é quando nós temos encontro de 2 ou mais vogais numa palavra. Só que essas vogais elas podem ser separadas em sílabas ou não. O ditongo, di significa 2. O ditongo, então, é o encontro de uma semivogal mais uma vogal. Ou seja, de 2 sons vocálicos numa única sílaba, em uma única sílaba. A palavra limão. 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 Nós temos esses 2 sons vocálicos aparecendo nesta sílaba. E neste caso, qual que é vogal e qual que é semivogal? O A é vogal e o O é semivogal, que tem aquele sonzinho de U, não é? Limão. Não é isso? Olha a palavra 4. Na palavra 4 eu tenho quatro. Então isso aqui está numa única sílaba. Certo? Qual será que aqui é a minha vogal e semivogal? O U é semivogal. E o A é vogal. Quatro. Eu não falo quatro. Eu falo 4. Então o A se destaca mais. Isso é um ditongo. Ouro. Ouro. Eu tenho numa única sílaba 2 sons vocálicos. Uma vogal, que é o O, e uma semivogal, que é o U. Certo? Ouro. Eu não falo ouro, né? Eu falo ouro. Beleza? Isso então é o ditongo. São 2 sons vocálicos. 2 sons vocálicos. Uma semivogal mais uma vogal. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser uma vogal mais uma semivogal também. Ok? O tritongo é quando eu tenho encontro, veja bem, de uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Então, o tri significa 3. Eu vou ter uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. Olha só aqui a palavra quaisquer. Quaisquer. Certo? Aqui eu tenho 3 sons vocálicos. U, A, I. Numa única sílaba. 3 sons vocálicos numa única sílaba. E se a gente for considerar a questão da semivogal e da vogal, olha só. O U é semivogal, o A é vogal e o I semivogal. Beleza? Professor, de repente você pergunta, no quer eu tenho um ditongo? Não. Não é ditongo. Por que isso não é ditongo? Isso daqui vai ser um dígrafo. A gente vai entender mais para frente por que é um dígrafo, mais rapidão aqui. Acontece que o U nessa palavra não é pronunciado, tá? Como ele não produz som, então eu não considero que existe um fonema aqui. É como se eu tivesse assim, o quer, ele é K, E e R. Concorda comigo? Isso é. Então, eu tenho só um som vocálico. Aqui não posso dizer que é ditongo. Tá? Agora, voltando ao que é tritongo, 3 sons vocálicos. Enxaguei. Enxaguei. Eu não falo enxaguei. Guei. O U é pronunciado. Então, semivogal, vogal, semivogal. Uruguai. Paraguai. Mesma coisa também. Uruguai. Semivogal, vogal e semivogal. Beleza? Simples, né? E o que é o hiato? O hiato é quando eu tenho um encontro de 2 vogais. 2 vogais na palavra, ou de 2 sons vocálicos, mas que na hora da separação das sílabas, essas vogais vão se separar. Por isso que não é uma vogal mais uma semivogal, e sim uma vogal mais uma vogal. Então, nós teremos aqui vogal mais vogal, só que em sílabas diferentes.
Olha só a palavra piada. Pi-a-da. Eu tenho na palavra esses dois sons que estão juntos, mas na hora da separação de sílaba, ele se separa. A palavra oceano, na palavra, ó, estão juntos, mas na hora da separação de sílaba, o-ce-an-no. A palavra ciúme, elas estão juntas na palavra, mas na hora da separação de sílaba, si-u-me. Beleza? Bastante simples, né? Ok. Então, o ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Perfeito? E aqui a gente vai falar o que é um ditongo crescente, decrescente, oral e nasal. Beleza? Bastante simples. Vamos lá. O ditongo, então, crescente é quando a semivogal vem antes da vogal. Por exemplo, na palavra série, o i é o semivogal e está antes da vogal, certo? Eu tenho aqui uma questão crescente, porque olha só a palavra série. Na hora de pronunciar, eu falo assim, ó, série, série, série. Sobe a tonicidade da minha palavra. Série, série. O E está subindo. Isso é crescente. Concordam? Já o decrescente é o oposto. A vogal vem antes da semivogal, como é o caso da palavra pai. O A é uma vogal e o I é uma semivogal. Olha só como é que eu pronuncio. Pai. Não é? A palavra não parece que decai a sonoridade dela, ó. Série, sobe. Série, sobe. Pai, cai. Certo? Série, sobe. Pai, cai. Ok? Agora, o que é a questão do oral e do nasal? É só a gente lembrar lá atrás que é uma vogal oral, que é uma vogal nasal. Tá? Oral é quando o ar sai apenas pela boca, como é o caso da palavra pai, como é o caso da palavra série. Tá? Agora, o nasal é quando o ar sai tanto pela boca quanto pelo nariz, né? Mas você vai perceber que sai pelo nariz bastante ar também, como é o caso da palavra mãe. Então, sempre que eu tiver um tio, ou às vezes até um circunflexo, né, nesse encontro vocálico, nesse ditongo, eu vou ter um ditongo nasal, beleza? Nesse caso, veja que o oral ele pode ser tanto um decrescente como um crescente, tá? E no caso mãe, será que é crescente ou decrescente? O que vocês acham que é mãe? Mãe, ó, mãe, cai, né? Então ele é decrescente, beleza? Beleza. O tritongo, então, é a sequência formada por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, como eu já expliquei anteriormente. Só estou deixando aqui mais um exemplo para vocês. Fechou? E o hiato é a sequência de duas vogais numa mesma palavra, só que com sílabas diferentes. Estou deixando mais um exemplo aqui para vocês. Saída, poesia. Vocês percebem que ó, na palavra poesia, inclusive, eu tenho dois hiatos, né? Entre o O e o E, entre o I e o A. Beleza? Nesse caso, como todos se separam, o O é vogal, o E é vogal, o I é vogal e o A é vogal. Tá? Aqui de novo, ó, o A é vogal e o I é vogal também. Fechou? Aqui são só mais alguns exemplos para vocês. Bom, galera, então na próxima aula eu vou falar de consoantes, né? Encontros consonantais e dígrafos. Fechou? Um beijo na alma, até a próxima.